A mulher me pediu um tempo. O que eu devo fazer? O meu nome é Orlando Costa, sou especialista em reposicionamento masculino. Seja bem-vindo ao meu canal. Se inscreva e ative o sininho também para as notificações. Siga-me nas redes sociais, lá no Instagram, @orlando.gcosta, e com o mesmo endereço lá no TikTok. Vamos ao tema, então, desse vídeo, né? A mulher me pediu um tempo, o que eu devo fazer? Eu sei que muitos, ao ouvir isso, devem falar: tempo, quem dá tempo é relógio, ela que se lasque, por aí vai. Mas, quando esse tipo de posicionamento da mulher, né, esse tipo de pedido da mulher, chega para um homem que está ali numa relação, que ele não estava esperando por isso, é evidente que o camarada vai ficar abalado, né? Ainda mais se ele tem ali um sentimento por aquela garota, se está com ela ali há um tempo, ou às vezes nem tanto tempo assim, né? O cara que é um pouco mais emotivo, sensível, emocionado, e por aí vai. E tem muito radicalismo sobre esse tema de tempo em relacionamento aí na internet, não é? E às vezes esse mesmo cara que fala para o camarada: tempo não existe, põe ela para andar, com os outros parece fácil falar, mas quando é com a gente não é tão simples assim. E aqui eu estou tentando trazer, na verdade, um debate sobre isso que vai além dessa posição mais radical. Vamos entender o contexto. O homem que a gente busca referência aqui, rapaziada, ele aprende a ler o contexto onde as coisas estão se dando. Por quê? Quando você tem uma sabedoria, uma maturidade para ler o contexto, você obviamente consegue se movimentar de uma maneira mais assertiva. Ou se você me perguntar se eu acho que um tempo, às vezes, numa relação é válido, eu acho que é sim uma opção. Agora me permita explicar quando eu acho que isso pode acontecer. Veja, João está namorando Maria e o casal vem brigando demais nos últimos meses. A convivência entre os dois está se tornando cada vez mais pesada, cada vez mais difícil. Não tem necessariamente uma outra pessoa na parada, nem para João, nem para Maria. Só que eles simplesmente não conseguem se entender. Parece que eles falam idiomas diferentes. Embora entre ambos haja uma conexão de afeto, tá? Só que a relação, a proximidade não está mais saudável. Muito do que acontece na nossa relação afetiva com as mulheres tem a ver com o nosso ambiente interno. E a mesma coisa acontece com as mulheres. Quando a gente vai para uma relação, a gente vai levando uma mochila. E essa mochila, ela pode estar muito bem alinhada, muito bem leve, ou estar pesada. Como? Pesada de entulhos emocionais de relações passadas, pesadas de padrões que a gente está carregando do nosso sistema familiar, e por aí vai. Então, a convivência ela vai se tornando ali insustentável, neste exemplo que eu estou dando aqui do João e da Maria. Então, às vezes, um afastamento antes que comece a ter respeito, antes que comece a até ter uma agressão, pode se fazer necessário. Então, às vezes, sei lá, 15 dias, fica aí na sua casa 15 dias, eu fico na minha casa aqui 15 dias. Neste período, nós vamos refletir. Se for o caso, a gente volta aparando arestas, e se for outro caso ainda, até procurando uma ajuda profissional para o casal poder prosseguir, ou a gente realmente decide por romper a relação. Então, repare que tem toda uma situação pretérita, de muitas brigas, de muita confusão, de muita dificuldade de comunicação. O João está desgastado, a Maria também está desgastada. Então, às vezes, nesse contexto, faz sentido um tempo. Só que é importante entender o que é o tempo. O tempo é um espaço de reflexão, de meditação sobre aquilo que está acontecendo naquela relação e na vida. O tempo não é férias do relacionamento. Não entendo, por exemplo, que dei um tempo para o meu namorado e a mulher vai para a balada no outro dia. Se isso acontecer, a minha sugestão é que você siga o seu próprio caminho. Então, ela já demonstrou que não tem necessariamente um apreço pela relação, ou que ela está tentando buscar fuga em algo muito vazio. Então, isso muitas vezes não acaba bem. Então, sugiro realmente aí você mesmo tomar a iniciativa de terminar, se a mulher fez isso. Contudo, se ambos estão refletindo, ambos estão ali pensativos sobre aquilo, ambos estão dolorosos, né, doloridos com tudo isso que está acontecendo, esse tempo é um período de reflexão que ele precisa ser usado com sabedoria e maturidade, tanto pelo João quanto pela Maria, entendeu? Então, nesse sentido, de uma maneira muito adulta, sem radicalismo, eu entendo que seja
necessário. Olha só, muitas vezes quando você leva esse tipo de assunto numa caixinha de perguntas no Instagram ou no YouTube, o que os caras vão dizer? Que necessariamente a sua namorada está pedindo tempo para sair transando com outros homens. Cara, isso não é sempre dessa forma. Você conhece a pessoa que você está convivendo pelo, sei lá, 1 ano, 2 anos, 5 anos que você está com essa mulher. Então, não é necessariamente um período em que ela pediu tempo, dentro desse contexto de muita briga e confusão, para necessariamente sair com outros homens. Às vezes não é. Contudo, temos aqui uma segunda hipótese, um segundo contexto. O Márcio namora com a Joana. Veja, o Márcio nunca se sentiu lá muito seguro com a Joana pelas atitudes dúbias que ela tinha. Em determinado momento, a Joana pede um tempo. Eu preciso de um tempo. Mas não estava nada de grave acontecendo. Vocês não estavam brigando. E para o Márcio, aqui na nossa história, nosso personagem, para ele estava tudo bem. Mas, de repente, essa Joana vem e pede um tempo. Veja, a relação caminhava bem. O que deve ser olhado aqui? Provavelmente, a Joana já não está enxergando naquela relação, ou no Márcio, o valor. E aqui, sim, neste caso, pode ter aparecido outro homem ou outros homens que estão chamando a atenção dela. Então, às vezes, ela dá um tempo para experimentar, para ver como vai ser com você, sem você, aliás, e às vezes até experimentar com outro homem, sim, não dando certo, porque você está aqui no stand-by sofrendo, ela pega e te procura de volta. Então, você tem também esse aspecto. Você tem também o aspecto daquela mulher, por exemplo, que namorava com o tal do ex-tóxico, que ela sempre falava mal, mas que ela foi muito apaixonada, né? Marcou ela emocionalmente, deixou aquele imprint nela, né? Aí, de repente, ela pede um tempo porque esse ex procurou. E ela ficou confusa. Se ela ficou confusa é porque ela não tinha certeza da relação contigo. E digo mais, possivelmente o Márcio, nessa história aqui, ele estava servindo como prêmio de consolação ou um tapa-buraco para que essa moça, que essa mulher, não ficasse sozinha. Para que a Joana aqui, a nossa personagem, não ficasse sozinha. Então, um tempo aqui pode, de fato, sinalizar que você não deveria dar, que você deveria ali romper. Mas calma, pense, pondere primeiro. É relativamente comum que isso aconteça. Ela pede um tempo para experimentar outras coisas, porque ela não quer abandonar um barco sem necessariamente ter certeza do outro. E é comum, às vezes, até em términos, né, que a mulher ela termina para curtir supostamente a vida dela, porque aquela relação ela já não estava mais feliz e não estava, queria curtir a vida, queria curtir os gados que estavam ali dando validação para ela, enfim, 1000 coisas. E de repente ela começa a quebrar a cara lá fora e procura o nice guy, o cara bonzinho, de volta. Então você repara que eu coloquei vários contextos aqui diferentes. Então, antes de você pedir uma resposta pronta para um assunto que muitas vezes é complexo, meu amigo, você precisa fazer uma avaliação do que está literalmente acontecendo na sua vida. E essa avaliação vai precisar de muita sinceridade e muita racionalidade. Ela vai precisar deixar de lado o véu das ilusões, que muitas vezes acomete o Márcio aqui da nossa história, para se focar no real. Então, quando uma mulher perde um tempo numa relação e aparentemente estava tudo bem, aparentemente ela estava dizendo que gostava de você, aparentemente ela estava feliz, aparentemente tudo caminhava às 1000 maravilhas, e de repente tem uma quebra abrupta, eu sugiro que você, neste caso em especial, ao contrário do primeiro, que você avalie muito bem o lugar que você está ocupando nessa relação. Às vezes você foi só um tampão emocional, às vezes essa mulher já não tem mais nenhum desejo genuíno por você, já está de olho em outros caras, e isso nem sempre é fácil se recuperar. No outro caso, os ajustes são possíveis, porque, lembre-se, há um desejo entre os dois. Aqui já não há mais desejo, aqui já não há mais admiração, aqui já não resta muito a ser feito. Então, esta era a questão do tempo que eu trouxe. Repare que eu não trago uma resposta definitiva, eu trago aqui cartas na mesa para que a gente possa refletir melhor sobre esse assunto, sobre um ponto de vista adulto, maduro e sem radicalismo.